Oi pessoal, semana passada falei dos homônimos dos livros Laços de Família. Dessa vez eu vou dar uma descansada nos homônimos e de livros e essas coisas todas para falar de um assunto bem interessante, ainda mais recentemente quando tivemos a morte do grande escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Ele faleceu este ano, dia 30 de agosto de 2025, uma perda lastimável para a literatura nacional. De qualquer forma, coincidência ou não, eu estava produzindo um vídeo justamente sobre direitos autorais e domínio público, obras de domínio público e aquelas que ainda não são de domínio público. E você vai entender por que algumas obras são de domínio público e outras ainda não são depois da vinheta. E antes de a gente falar das obras que estão de domínio público e aquelas que ainda não estão de domínio público, eu peço que curta, compartilhe e inscreva-se para que você receba mais vídeos como esse. E quanto mais pessoas inscreverem, mais motivado a gente vai sentir-se em produzir novos conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar e é bastante. Pois bem, gente, como eu falei no início desse vídeo, tivemos a morte do escritor Luiz Fernando Veríssimo. E, consequentemente, isso também traz um pouco em voga a questão envolvendo os direitos autorais. E antes de eu falar, por exemplo, de pegar o exemplo do LFV, a gente precisa recorrer, que eu anotei uma coisa aqui, ó. A Lei 9.610 de 98. A Lei de Direitos Autorais no Brasil determina como é feito o registro de direitos autorais, as penalidades que pode ter em caso de registros de plágio, por exemplo, entre outras coisas. E também ele estabelece o que seriam os direitos autorais propriamente dito. Dentre outras coisas, a Lei 9.610/98 determina que quando alguém registra uma obra, seja um livro, seja uma música, ou uma pintura, ou uma obra musical, ou audiovisual, que essa pessoa tenha direito de usufruto de duas maneiras. Primeiro, pelos direitos patrimoniais, que é justamente o que envolve pagamento de royalties e também pagamento de direitos pelo uso do trabalho da pessoa. E o outro são os direitos morais, que é justamente o direito que o autor tem de reivindicar a sua obra. Os direitos patrimoniais, eles têm um alcance limitado, 70 anos. A partir daí, os herdeiros da família não têm mais direito de usufruir de ganhos de royalties. Essas obras passam a ser de domínio público. Entretanto, a família ainda pode usufruir dos chamados direitos morais, ou seja, a obra não dá mais assim, a pessoa não vende mais, não dá mais dinheiro para a pessoa, para os membros da família. No entanto, a pessoa não pode pegar essa obra e dizer simplesmente que essa obra é da pessoa. A obra registrada é o que vale. E antes de a gente falar aqui de exemplos de pessoas que têm suas obras de domínio público e aquelas que ainda não têm de domínio público, eu quero fazer um quiz com vocês. O quiz é o seguinte: todos esses três autores, todos eles são de domínio público. A opção A, Graça Aranha, Jorge Amado e Clarice Lispector. Opção B, Graça Aranha, Machado de Assis e Graciliano Ramos. Ou opção C, Jorge Amado, Clarice Lispector e Érico Veríssimo. A resposta eu vou dar no final, mas não se preocupe que eu vou dar dicas para vocês, porque justamente as obras que estão de domínio público e as que não estão de domínio público, eu vou dizer durante a nossa fala. Pois bem, gente, as obras, como eu já disse, quando você registra uma obra devidamente junto a, por exemplo, uma fundação da Biblioteca Nacional, a partir daquele momento, ou não sei se é quando eu vou me informar melhor, se é no ato da publicação do livro, ou do registro em si, inclusive acho que eu vou botar aí embaixo aqui
no rodapé do vídeo, quando começa a contabilizar os direitos do autor, a família poderá continuar usufruindo dos ganhos com a venda dos direitos do autor por mais 70 anos. Passado isso, como já falei, as obras se tornam de domínio público. Inclusive, aqui atrás temos exemplos, gente, aqui de obras que que ainda estão sob direitos reservados à família, no caso Os Herdeiros de José João Guimarães Rosa, e o livro Canaã de Graça Aranha, que recentemente se tornou um livro de domínio público, ainda nesse século. Dito isso, gente, então eu vou trazer para vocês 10 autores que são de domínio público e 10 autores que ainda não são de domínio público. Pois bem, então vamos começar com o primeiro deles, gente, que é o Graciliano Ramos, autor de livros como São Bernardo, Caetés e, sobretudo, o livro Vidas Secas. Desde 2024, que a obra de Graciliano Ramos é de domínio público. O outro autor que também é de domínio público é o Monteiro Lobato, autor de Urupês e toda a série de histórias do Sítio do Capão Amarelo. As obras de Monteiro Lobato, elas são de domínio público desde 2019. Já o Afonso Henriques de Lima Barreto, autor de livros como Claro dos Anjos e também o Triste de Policarpo Quaresma, a sua obra é de domínio público desde 1993, exatamente no ano do lançamento da novela Fera Ferida, que reuniu obras do próprio Lima Barreto, como A Nova Califórnia e também Claro dos Anjos. Outro autor que também é de domínio público desde o ano de 2002 é o Graça Aranha, o autor justamente do livro Canaã, um livro que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito desse livro, Canaã. Outro exemplo muito conhecido é o de Machado de Assis, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista, etc. e tal, uma vasta obra. Se tivesse a lei de direitos autorais já com essas regras de 70 anos aí, essas obras de Machado de Assis estariam de domínio público desde 1979. Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, tem toda a sua obra de domínio público desde 1980. Mário de Andrade, um dos grandes nomes da literatura brasileira, do movimento modernista, inclusive com o livro Macunaíma, Amar, Verbo Intransitivo, suas obras já são de domínio público desde 2016. Oswald de Andrade, outro nome do modernismo, tem as suas obras de domínio público recentemente. A partir deste ano, as obras de Oswald de Andrade também são de domínio público. Já o José de Alencar, se fosse aplicada a lei de direitos autorais com as regras de hoje, estaria de domínio público desde 1948. José de Alencar é autor de clássicos como a saga indigenista, como Iracema, o Guarani e o Birajara, e outras mais românticas como Senhora, e entre outras obras. As obras deles também já estariam de domínio público desde o ano, como já falei aqui, desde o ano de 1948. E esse outro aqui eu deixei por último porque eu achei muito interessante, gente. Embora não seja um autor super mega conhecido do grande público, o Humberto de Campos merece um capítulo à parte. Suas obras já são de domínio público desde 2005. Mas por que eu estou citando o Humberto de Campos? Isso é porque pouco depois da sua morte, o médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, passou a psicografar, supostamente psicografar obras atribuídas a Humberto de Campos. E na época, a família chegou a processar a FEB, a Federação Espírita Brasileira, e o próprio Chico Xavier,
por suposto uso indevido do autor e até mesmo a possibilidade de tentar ganhar royalties em cima das obras psicografadas. Mas a justiça não deu ganho de causa para a família de Humberto Campos e aí depois dessa polêmica, o Chico Xavier passou a assinar as obras supostamente de Humberto Campos como o Senhor X ou o Homem X. Essa é só uma curiosidade, porque curiosamente a partir de 2005, ou seja, há 20 anos atrás, as obras de Humberto de Campos também são de domínio público. E agora vamos falar dos autores que as obras ainda não são de domínio público, as obras que tem que, portanto, não pensem em reproduzi-las sem autorização dos seus parentes ou sem autorização das pessoas que ainda estão vivas. Procure sempre respeitar justamente os direitos patrimoniais dessas pessoas, porque essas pessoas suaram bastante para escrever esses trabalhos, para fazer esses trabalhos. Então, todo cuidado é pouco na hora de a gente usar as obras dessas pessoas. E eu vou começar justamente com o Luiz Fernando Veríssimo, que falecera este ano, em 2025, e a contabilidade ela vai até o ano de 2095. A partir do dia 1º de janeiro de 2096, a obra de Luiz Fernando Veríssimo passa a ser de domínio público, mas até lá os direitos reservados ficarão aos parentes de Luiz Fernando Veríssimo. E isso também acontece, por exemplo, com o João Gilberto Noe, que até inclusive virou um motivo de comoção por causa de uma matéria, né, que está circulando nas redes sociais sobre o parco ganho de João Gilberto Noe com os direitos autorais dele, porque é uma procura muito baixa de suas obras, embora ele tenha uma obra muito vasta e, pelo quem conhece leitura bastante, muito rica também. O João Gilberto Noe, ele faleceu em 2017. A partir do ano de 2088, as suas obras serão de domínio público. Já o Moacir Scliar, autor de livros como, por exemplo, A Guerra do Bonfim, suas obras serão de domínio público a partir de 2082. Mário Quintana, um grande poeta gaúcho, um dos maiores poetas brasileiros e que foi preterido pela Academia Brasileira de Letras, as obras de Mário Quintana serão de domínio público a partir de 2065. Já de Jorge Amado, autor de grandes clássicos da literatura nacional, Gabriela Cabo e Canela, Tieta do Agreste, A Descoberta da América pelos Turcos, a obra de Jorge Amado ainda continuará de domínio da família, de direitos patrimoniais, até o ano de 2072. Clarice Lispector, autora de Perto do Coração Selvagem, de A Maçã no Escuro e A Paixão de Segundo GH, além do supercitado livro de contos Laços de Família, terá sua obra de domínio público, isso se tornará de domínio público apenas no ano de 2048. Érico Veríssimo, pai de Luiz Fernando Veríssimo, autor de Clarissa, Música ao Longe, Caminhos Cruzados, Olhares do Deus do Campo, O Resto do Silêncio, a trilogia O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, O Senhor Embaixador, dentre outras obras do autor. Essas obras só se tornarão de domínio público no ano de 2046. Guimarães Rosa, que eu citei aqui, autor de exemplo de Sagarana e do próprio Grande Sertão Veredas, sua obra vai se tornar de domínio público apenas no ano de 2038, daqui a uns 13 anos, portanto. Já Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta brasileiro, um dos maiores, se não poetas brasileiros de todos os tempos, sua obra vai se tornar de domínio público no ano de 2058. E para fechar essa lista, Cecília Meirelles, a autora de Os Inconfidentes e de outros livros de poesias marcantes, sua obra se tornará em domínio público daqui a 10 anos, em 2035.
Só por curiosidade, o Chico Xavier nunca, não sei se, acho que ele nunca registrou as suas obras em editoras, só apenas registrou em cartório. Se ele tivesse usado, se ele usar a lei de direitos autorais, sua obra ficaria de direitos reservados até 2073. E é bem provável que essas obras do Chico Xavier vão continuar sendo usadas justamente para a caridade. Todas as obras de Chico Xavier eram doadas para a caridade. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de livros eram e são arrecadados para os filantrópicos. E lembrando que em todos os casos, independentemente do que acontecer, se essas obras são de domínio público ou ainda não são de domínio público, os direitos morais continuarão. Portanto, procurem sempre respeitar os direitos autorais das pessoas, os direitos patrimoniais, e também nunca esquecer dos direitos morais, até porque você deu o nome correto às pessoas que criam as obras. Embora a gente tenha visto muito na internet pessoas que escrevem texto supostamente do Luiz Fernando Veríssimo quando não é dele. Mas isso já é outra história, né? Já é história de atribuições. Aliás, eu queria contar para vocês sobre atribuições, casos engraçados de obras atribuídas a autores conhecidos, mas que não são deles. Às vezes são até de autores dos próprios autores, e até mesmo de autores desconhecidos. Muitas pessoas pensam que obras de autores que são atribuídas a autores desconhecidos, na verdade são de autores que realmente existem. E aí, curioso para ver mais curiosidades literárias? Preparados então, pessoal? Então, semana que vem eu vou falar sobre casos de atribuições a autores. Oi, pessoal. Quem respondeu a opção B acertou. E você pode encontrar outras obras de domínio público em www.dominiopublico.gov.br. Só alerto a vocês que aparentemente o site está meio defasado. Beleza, galera?